Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Laura Merziani, apresentadora aqui do VHT Podcast, e hoje estamos aqui com a doutora Júlia Hayashi, especialista em medicina integrativa. Seja muito bem-vinda, Júlia. Obrigada, Laura. Um prazer estar novamente com vocês. Com a Laura é a primeira vez que eu conheço. Primeira vez, demais, que eu sou dessas. Exato. E tô muito feliz de estar aqui e falar conteúdos que mudam e transformam a vida das mulheres. Saúde e qualidade de vida, então eu é a base de tudo. Então tô muito feliz de estar aqui mais uma vez. O prazer é todo nosso ter te recebendo aqui, Júlia. Que legal. Júlia, vamos iniciar falando um pouco da sua trajetória, de você, da sua vida, no início, assim, da medicina. O que que você conta pra gente? Então, é um pouco doida a minha história, porque assim, Eu li um pouquinho no seu Instagram, nossa, achei maravilhoso. Um post que você tem se contando várias partes, sabe? Amei. eu eu no segundo colegial, eu na verdade nunca "Ai, quero fazer medicina, eu quero fazer alguma profissão", nunca tive isso. Uhum, Eu sempre fui na escola, ia, era aquela pessoa mediana que nunca ficou de recuperação, mas que também não era a melhor aluna, uhum. nunca fui. E aí levava a escola e tudo mais. E no segundo colegial que começa aquela pressão, de assim: "Que eu vou ser? Que eu vou fazer? Que eu vou seguir?", aquela pressão que todo mundo tem. E aí, eu pensei, e na época convivia com uma dermatologista, né, fiquei amiga de uma dermatologista, Você e era amiga de uma dermato, no caso. é. Ah, sim, aham, entendi. Era uma conhecida e ela: "Não, é muito legal, faz medicina porque você vai ganhar dinheiro, você vai fazer isso, olha que legal". E assim, foi assim que surgiu, tipo, foi muito do nada. Uhum, E aí eu falei: "Ah, então vou pensar em fazer medicina", mas era mais, tipo, bem superficial, sabe, não era nada profundo, "Nossa, quero fazer medicina pra cuidar da vida das pessoas", não tinha um propósito nisso. sim, talvez um Era pouco pela pressão, né, do tipo: "Ah, momento preciso ali. escolher algo, acho que medicina, Uhum. porque dá pra seguir várias coisas, dá pra também ganhar dinheiro e tal", tipo, bem assim. E aí eu estava entre medicina e direito, aí ficou nisso. Aí no fim eu falei: "Não, eu vou pra medicina". E minhas professoras elas falavam: "Nossa, mas você sempre foi uma aluna mediana, você nunca vai passar em medicina, você nunca vai Nossa, seguir". E eu acho que, assim, isso me deu mais força com certeza. pra eu falar assim: "Não, vou conseguir sim, eu vou Vou provar pra provar. mim, eu vou provar pra mim em primeiro lugar Sim, que eu consigo". E claro. aí eu comecei a me dedicar, eu me transformei, porque eu era uma aluna mediana e comecei a me dedicar, a estudar e comecei a melhorar. E aí no terceiro colegial comecei a estudar mais e tal. E aí eu prestei vestibular no final, assim, não passei, e fui para o cursinho. No cursinho foi um ano de muito estudo, muito, assim, eu passava o dia inteiro estudando e eu dormia, foi basicamente isso meu ano. E foi um ano que eu Vestibulando de medicina, sempre assim. era, assim, um caos em todos os aspectos, e foi um ano que tudo piorou na minha saúde. Eu comecei a engordar. E o que me chamou, assim, a atenção foi justamente isso: "Nossa, tô engordando muito". Foi isso que eu comecei a perceber que estava estranho, porque Uhum. como a gente não tem um autoconhecimento das coisas, assim, você percebe no peso. Aí eu falei: "Nossa, eu engordei muito e tal". E aí eu procurei um médico da integrativa, que é meu primo, o doutor Hussein, Ah, e aí ele falou pra mim na época: "Não, você vai emagrecer e tal, mas você só vai passar em medicina se você cuidar do seu estilo de vida, se você comer melhor, se você começar a treinar". E na época, eu não dei muita relevância, falei: "Ah, tá bom, tipo, o que que tem a ver eu me alimentar melhor, eu treinar, ou eu passar na faculdade?" Não tem uhum. nada. Mas aí eu comecei a aplicar aos poucos, comecei a escolher alimentos de mais qualidade, que eu falo que é aquele negócio, desembalar menos, descascar mais, comer comida da natureza mesmo. Sim. Então, indo mais para o natural, indo treinar e comecei a melhorar. E aí eu comecei a emagrecer, o meu intestino foi melhorando e consequentemente, minha saúde mental também. Porque você estava conseguindo funcionar melhor realmente, né. Funcionar, exatamente, essa palavra. E aí fui melhorando como um todo, e aí eu passei no vestibular, e aí começou a loucura da faculdade. Aí começa a loucura da faculdade, primeiro ano e tudo mais. E na faculdade eu sempre, estudei para ser a melhor aluna, diferente do Do ensino médio é, e anteriormente. exato. Eu sempre estudei pra ser a melhor, então eu me dedicava, eu falava assim: "Meu, que legal estudar como funciona o corpo, como funciona a bioquímica, o que que é carboidrato", a gente aprende bioquímica, então assim, carboidrato, gordura, assim, a gente aprende superficialmente. Na Uhum. verdade, assim, não superficialmente, a gente aprende exatamente profundo. O problema é, você aprende a bioquímica, por exemplo,
Isso aqui é carboidrato, tem a gliconeogênese, a gordura, a proteína e tudo mais. Só que a solução que eles vendem pra isso você come muito carboidrato, então você vai desenvolver diabetes, então toma um remédio pra isso. É Eh, sempre assim. então, assim, as soluções, quando você tem a base muito bem, estudada na medicina, que você tem nos primeiros anos, que é a Uhum. bioquímica, a fisiologia, a anatomia, principalmente o que me encanta é muito a bioquímica, que vai envolver toda essa parte de estilo de vida. Quando você estuda muito bem a base, e aí você vem para o segundo, terceiro ano e começam a falar de medicação, de tratamento, você fala assim: caramba, se a base é que eu como. Então, assim, você aprende, você come muito carboidrato, por exemplo. Uhum. Que é carboidrato? Por exemplo, pão é carboidrato, macarrão, arroz, suco de frutas, tudo que tem açúcar é carboidrato. E aí você aprende, tal, tal. E aí é óbvio, se você come muito carboidrato, você vai ter uma resistência insulínica, porque você come muito carboidrato, o seu corpo vai produzir insulina, Sim. né, pra colocar essa glicose pra dentro da célula, o corpo é inteligente. Só que se você come muito, o seu corpo vai produzir muita insulina, ou seja, você vai começar a desenvolver resistência à insulina. Então uma coisa que era pra ser boa começa a ser ruim, Uhum. e aí você desenvolve outras doenças. A partir de uma resistência a essa insulina, você desenvolve diabetes, pressão alta, você tem um ácido úrico aumentado por conta disso. Então, diversos problemas ali você vê que é por conta da alimentação. Só que a solução que você aprende pra isso Só medicamento. medicamento. Ácido úrico aumentou por conta do carboidrato. Não, vamos dar um halopurinol que é pra baixar o ácido úrico. Diabetes. A diabetes aumentou por conta da alimentação e do estilo de vida. Então vou dar mais insulina ou vou dar uma metformina, vou dar um medicamento. Só que não atuava na base, na causa. E Na aí qualidade de vida em si, né, que tem que ser modificada. exato, no estilo de vida, assim, o que que você faz que tá causando isso? Começar a perguntar o porquê. Por que tá acontecendo com você? Por que que você tá com uma diabetes? Por que que você tá com, eh, enfim, várias doenças, por exemplo, hipotireoidismo que a gente pode falar, doenças autoimunes. Por que que você tem isso? Não é falta de remédio, porque remédio não é uma coisa que é natural, é sintético. Um remédio, ele é produzido num laboratório, é químico. Sim, uhum. Não é algo que você consome. Então, assim, você não tá doente por falta de medicamento. Você tá doente por quê? Por falta de saúde ou por excesso de coisas ruins. E aí eu comecei a me questionar. E como eu já tinha essa ideia, né, no cursinho que eu tive essa consulta com o médico integrativo e tudo Sim. mais, e também somando a tudo isso, eu sempre tive também uma educação em, tratar sempre com homeopatia, não tomar remédio pra tudo. Então sempre, assim, menos remédio, porque o remédio é coisa sintética, sempre fazer esporte. Então minha mãe sempre me incentivou, até hoje, assim, eu pra minha irmã: você tem que fazer esporte, vocês têm que ser bom no esporte, focar nisso, tal, tal, tal". E realmente ela estava certa. Hoje eu consigo ver Claro. que ela estava certa, porque eu ainda falo assim: "Mãe, não, eu quero fazer outras coisas e tal". E não, é realmente o E isso reflete lá na frente na sua vida, em coisas exatamente. que você colhe na sua própria saúde, né. Exato. E aí basicamente isso, então eu tinha esse olhar, e aí no terceiro ano eu comecei a fazer cursos, né, para medicina integrativa, do próprio Dr. Hussein, que ele tem um curso de extensão, e aí eu comecei a fazer cursos, aí fiz uma pós também durante a faculdade, que eu gostei tanto que eu começava a estudar. Então eu falava, meu hobby na época era estudar isso. Por quê? Porque mudou a minha vida. Eu comecei a emagrecer, meu intestino mudou. E quando o intestino muda, o cérebro muda. Porque hoje em dia a gente sabe que o intestino é o segundo cérebro. O que que significa isso? O Muitas das vezes a gente fala assim: "Ai, tô enfesada, tô constipada e vou estar estressada por isso". Isso tem total relação, total. Porque quando a gente tem uma inflamação intestinal, que é comum e não é tão falado, a gente consequentemente tem uma neuroinflamação. Isso os estudos mostram. E essa neuroinflamação é causa de várias doenças, por exemplo, uma ansiedade, uma Uhum. depressão. Eu já ouvi falar disso, inclusive. Tem gente, se eu não me engano, que, eu ia falar aqui de uma tô tentando falar de uma forma, mas tem gente que, tipo, meio que baixa a pressão, Aham. em relação a, sei lá, se vai ao toalete, se vai ao banheiro, em questão se tá, Sim, entendeu? Acontece isso também, né? sim, com certeza. E a gente vê essa relação do intestino com o cérebro Sim. através de estudos. Então, assim, tá saindo cada vez mais estudo,
E aí a gente dá um diagnóstico. Ah, você tem uma depressão, trata com antidepressivo. Você tem uma ansiedade, trata com antidepressivo também, que é a Ansiolítico ou mesma classe. antidepressivo? Normalmente é toda a mesma classe de medicamento. Tenho toque, tenho convulsão, então toma medicamento tal. Sempre eles vão achar um medicamento pra isso, mas. Só o tratamento medicamentoso, sem focar na raiz do problema, né? E aí não trata de verdade. Porque o que eu falo e que é muito, que você vê, que eu vejo muito na prática é. Vou falar de novo pra enfatizar isso. Enfatiza. Olha, sim. O que que eu falo e o que que eu vejo muito na prática é. Desconcentrei com essa música. Não tá ao vivo, né? Tô brincando. Tá ao vivo aqui, não. Só no seu, só no seu. Então vamos lá. Do intestino. Ah, tá. O que que eu costumo falar? Que a gente acha que o problema é depressão. A gente foca. Tenho depressão, tenho ansiedade, tenho compulsão, sei lá, um monte de doença que se diz mental. E normalmente não é uma doença mental, é uma doença metabólica. Ou seja, teve qual pode ser a causa, assim, e é muito comum. O estilo de vida. Então, o que você come. Então, o alimento que você come interfere nisso. O que que você faz no dia a dia. Então, a sua atividade física, se você é sedentária, se você não é. Isso conta muito. Até estava estudando uma coisa muito interessante que é, na atividade, uma pessoa que treina, que faz musculação, que faz atividade física diariamente, ela tem em torno de 10 mil mitocôndrias. Uma pessoa que não treina, que é sedentária, ela tem 5 mil, ou seja, vai para metade. E a gente sabe Nossa. hoje, através de estudos, que as doenças crônicas, ou seja, doença autoimune, diabetes, doença autoimune envolve lúpus, artrite reumatoide, tireoidite Hashimoto, tem muitas doenças autoimunes hoje, estão crescendo muito. E e a gente vê que essas doenças, elas começam na mitocôndria, problema de mitocôndria. Ou seja, imagina, se você treina, você dobra suas mitocôndrias. Isso é fenomenal, porque sem mitocôndria a gente não tem energia, a gente vive fadigada, Sim. tudo. E começa a vir doenças porque você tem menos mitocôndria do que você precisa ter. Ou até essa mitocôndria é disfuncional, ou seja, você tem mitocôndria, só que tem um monte de toxina, a gente pode até falar disso, porque a gente vive num mundo tão poluído, tem poluição ambiental, poluição através do alimento. Então a gente toma uma água hoje, só que tem plástico, por exemplo. Uhum. Vou ficar assistindo ali. E sódio também em algumas. Eu tava Então, lendo isso esses dias, eu não sabia. Como que falou, não, tipo, o do sódio adicionado ainda, sem ser o sódio natural da água. sim. Fiquei chocada, eu não sabia disso. Na verdade, a gente nem sabe o que que tem, essa que é a verdade. Porque assim, ó, a gente nem imagina isso, tem um copo de plástico. Se esse copo, ele foi subir, até chegar aqui, ele passou por uma transportadora. Ele Sim. veio a altas temperaturas, teve calor. Ou às vezes a gente deixa na geladeira, foi a temperaturas muito baixas. Isso solta um disruptor que chama bisfenol. Bisfenol é quando você esquenta muito o plástico ou você congela muito, solta o bisfenol. O que que é o Uhum. bisfenol? É um plástico que soltou aqui e você tá tomando o plástico. Pensa. Ele vai para pro alimento, entre aspas, assim. Ele vai para dentro do seu organismo e ele age como um disruptor endócrino, ou seja, muitas Caramba. das vezes ele vai lá na mitocôndria e deixa a mitocôndria disfuncional. Sem mitocôndria, você fica doente, você fica sem energia, você fica cansada. Sim. E o plástico, ele também é responsável por diversas doenças. Como ele é um disruptor endócrino, por exemplo, uma doença muito comum nas mulheres é a endometriose. Que é endometriose? É uma doença, hoje a gente sabe que tem muita relação com sistema imunológico, questão inflamatória e com predominância estrogênica, que é um Uhum. outro conceito que a gente pode destrinchar também, que é interessantíssimo, que é muito comum nas mulheres e a gente não acaba olhando, a gente não olha pra causa. Então tá, endometriose. Normalmente você chega numa médica, você tem cólica menstrual, você tem dor na relação sexual, você tem dor pra evacuar, você tem um monte de dor, e aí você faz um ultrassom com preparo, uma ressonância e tudo mais, Uhum. e dá um diagnóstico de endometriose, tá? Com a clínica e tal. E aí, qual que é o tratamento? Dá um anticoncepcional. Eles vão lá e dão um anticoncepcional pra isso. Sim. Normalmente sempre. Normalmente Normalmente sempre. sempre. É. E aí ninguém pergunta por que que tá com endometriose? Por que que tá acontecendo essa inflamação no organismo? E aí a gente
sabe de um conceito hoje que é a predominância estrogênica. O que que é isso? É um desbalanço entre estrogênio e progesterona. Porque a mulher tem 2 hormônios muito importantes durante a vida toda. Uhum. É o ideal, né? Que é o estrogênio e a progesterona. Só que tem que ter um balanço entre eles no corpo, um equilíbrio para você ter saúde. Se você tem muito estrogênio, que é o mais comum, ou baixa de progesterona, você vai ter sintomas. Por exemplo, o que que aumenta estrogênio? Plástico. Então, assim, através da alimentação, através de um copo de plástico que você toma, aumenta plástico no organismo. Às vezes, protetor solar. Tem bisfenol no protetor solar. Nossa. Tem disruptores no protetor solar, em cosméticos. E tudo que a gente passa na pele é outra coisa que não é falado. Tudo que você passa na pele, você absorve. Então, o corpo humano é sábio. Então, pensa, o que que você tá passando na pele? A gente nem lê o que que tá Um escrito naquele rótulo. cosmético, o rótulo. E o seu corpo vai absorver aquilo de alguma forma. E depois você ainda talvez vai ter que tratar algo lá na frente. Exatamente. Porque você tá passando, tipo, um blush, um rímel que tem um bisfenol, ou um alumínio, ou outro disruptor endócrino, um parabeno, que vem Sim. do plástico. Então, assim, pode ler qualquer cosmético não, porque hoje em dia estão surgindo cosméticos mais clean label, mais saudáveis hoje em dia. Uhum. Mas a maioria que se você for pegar, tá lá, metilparabeno, propilparabeno, isso é plástico. Então, assim, você tá passando plástico no organismo, isso aumenta seu estrogênio, e aí vai causar, por exemplo, uma endometriose, que é uma Nossa. doença muito ruim pra mulher, impede ela de engravidar, O que se um ela não trata. simples um 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 detalhe pode causar, né, lá na frente, Exatamente. se não Então, cuidado. é isso, olhar pra causa. Então, por quê? Começar a se questionar o que que tá acontecendo pra eu ter essa doença, e não simplesmente aceitar um diagnóstico e tomar um remédio pra aquilo, porque você vai Uhum. depender de um remédio e não vai ser o protagonista da sua cura. E realmente, dificilmente você vai ter uma cura. Claro que em algumas situações o remédio ele é importante em algumas fases são importantes, mas assim, o mais importante é a gente entender o que que tá acontecendo naquele cenário e tratar a base, tratar a causa. Entendi. E inclusive você falando, assim, dessas doenças, que normalmente são causadas nas mulheres, né, como cólicas, constipação, entre outros, como que a medicina integrativa ela age para esse tipo de tratamento? Por Como que exemplo, funciona? constipação é muito comum, é o que eu pego muito no consultório. A pessoa fala assim: "Meu", eu pergunto, né: "Seu intestino funciona todos os dias?". Normalmente ou é muito solto e funciona várias vezes no dia, que então Uhum. também não é normal, ou um dia sim, 2 dias não, ou uma vez por semana, uma vez a Nossa, cada 15 caramba. dias. Então tem muito isso. E como normalmente a mulher conviveu com isso a vida toda, ela acha isso normal. Só que assim, é comum, mas não é normal. Seu intestino, o ideal ele é funcionar todos os dias e o ideal é funcionar pela manhã, que é o horário do intestino. Então, e qual que é o ideal do intestino? Aquele intestino bem formado, é aquele cocô bem formado, que é o Bristol, que a gente tem uma escala, que chama escala de Bristol, que a Uhum. gente avalia o cocô, as fezes, que é pra gente ver se você tá saudável ou não, através das fezes. Então, o Bristol 3 e 4, que é são fezes bem formadas, Uhum. e o ideal é não sujar o papel. Se suja o papel, já tem um sinal de disbiose ali, ou Hum. seja, que tem mais bactérias do mal do que do bem. Uhum. Entendeu? Então é muito comum queixa intestinal, é muito raro eu encontrar alguma paciente que chega e eu investigo realmente a microbiota intestinal e tá tudo bem, sempre tem pra melhorar. E essa questão da constipação, a gente entra até em outro tema, que é o hipotireoidismo. Que é um assunto super interessante, inclusive na medicina Super, integrativa, a gente tinha super, comentado também. porque na medicina, normalmente você tem um hipotireoidismo, a gente não vou te dar um hormônio. O que que é o hipotireoidismo, pra vocês entenderem? É quando a gente tem uma forma para todo mundo entender, uma baixa de hormônio. Normalmente, o que a medicina dá é o T4. Então, normalmente tem um TSH alto, que o TSH, porque a gente tem a hipófise, que vai Uhum. estimular a tireoide a produzir o T4, que vai converter em T3. Sim. TSH produzido pela hipófise, que vai estimular o T4 da tireoide, que vai se converter em T3, que vai fazer a função. O que que o T3 faz? Te dá disposição, deixa sua Energia, energia, deixa sua temperatura basal adequada, porque não pode nem estar muito baixa, nem estar muito alta. um equilíbrio. Exato, ele te traz esse equilíbrio. Então o T3 ele é fundamental. Se a gente tem um TSH que está alto e um T4 e ou T3 baixo, a gente diagnostica um hipotireoidismo. Só que o que que a gente precisa entender? Como que eu sei quais são os sintomas de um hipotireoidismo que pode, eh
mostrar que você pode ter. Claro, só os sintomas a gente Uhum. não pode Mas já é falar. importante, é Mas um é início. super. Para um diagnóstico clínico. Exatamente. E na medicina é muito isso, a gente fala clínica é soberana, realmente. O que a paciente traz para mim é muito importante. Então, assim, os exames são complementares, mas o que você traz para mim de sinais e sintomas são muito relevantes, porque às vezes seu exame tá normal. Fala assim: "Ah, não, sua tireoide tá normal, T3, T4 normal, TSH normal, dentro do valor de referência". Só que você tá cheia de sintomas. E quais são esses sintomas que a gente pode, diagnosticar com hipotireoidismo, né? Queda de cabelo, unha fraca, memória ruim, depressão, depressão é mais comum, constipação. Então, constipação pode ser sinal de hipotireoidismo. Um sinal da sobrancelha, que é uma falha, que a gente chama de sinal de Ehrtog, Uhum. inchaço. Então, indisposição, cansaço, fadiga, são inúmeros sintomas que a gente pode pensar em hipotireoidismo. E E normalmente são comuns, né, então tem que ficar ligado realmente, principalmente nesse conjunto dos sintomas, né. muito comum. E a gente normaliza. Ah, não, meu cabelo sempre caiu, então ok. Ou tenho pouco cabelo porque é genético. Sim. Nem sempre. Claro que a genética, eu falo assim, ó. Eu falo não, os estudos mostram. Que eu falo, aí eu falo assim, ah, não, não é falar. Não, os estudos mostram que a gente tem, obviamente, a genética, que pensa assim, pensa numa arma. A arma é a genética. Só que a arma, ela não vai disparar sozinha, Uhum. né? Então, assim, você pode ter, sua mãe teve, sei lá, alopecia androgenética, por exemplo, que é uma coisa que tem relacionado com a genética, que é aquela pessoa que tem menos cabelo, que tem mais queda de cabelo, tem cabelo mais fraco e tudo mais, por exemplo, alopecia androgenética. Aí você tem aí você tem uma arma que você carrega aquele gene para alopecia androgenética. Então, por exemplo, minha mãe, ela tem isso aí e eu carrego esse gene para alopecia. Só que a arma, ela não vai disparar sozinha. Essa doença, ela tá quietinha ali. Uhum. O gatilho só vai disparar da arma se você disparar o gatilho, que é a epigenética. Então a epigenética é o quê? O que que você faz, é o seu estilo de vida. Então, o que Pra que você ativar come isso no corpo, ou exatamente. acelerar, né. Exato, exato. Ou ativar ou acelerar. Então, às vezes, um hipotireoidismo. Ah, minha mãe tem hipotireoidismo, minha avó, então eu vou ter. Não, você pode até ter o gene de hipotireoidismo, mas quem vai acionar o gatilho para ter isso ou não é o seu estilo de vida, entendeu? Desde alimentação, exercício físico, como você trata o seu corpo, dando a atenção necessária nisso. Suplementação e também se autoconhecer, que é o autoconhecimento, se respeitar, porque muitas vezes tudo isso tem relação, porque às vezes Uhum. uma pessoa que ela quer cuidar de todo mundo. Ela quer cuidar de todo mundo e não cuida dela. É o que mais eu sou uma dessas, assim, às vezes. Fala sim pra todo mundo. Então, assim, se você fala sim pra todo mundo, você fala não pra você. Imagina você querer viver agradando os outros. Você não vai se agradar. Isso. Então, a gente tem que olhar pra como você, se porta diante da vida, diante dos seus relacionamentos, porque isso também vai afetar a sua saúde. Uhum. E e aí também pode vir de bloqueios. Então, assim: "Ah, eu faço isso porque eu tenho bloqueio com a minha autoimagem", né. Eu tenho bloqueio por falta de merecimento, eu não acho que eu O que mereço. acontece muito, né. Muito comum. Então a gente tem bloqueios, a gente vai adquirindo bloqueios durante a vida, e isso acaba afetando também no que pode ser um gatilho para desenvolver alguma doença. Realmente tudo pode afetar no caso, desde pequenos detalhes, assim. Eu percebi, assim, pelo que você falou até agora, Julia, que tem uma diferença realmente, sim, totalmente, na verdade, da medicina tradicional com a interativa. Pelo Sim, jeito, assim, a medicina tradicional, ela trata mais a questão dos sintomas e a medicina interativa, ela dá uma ênfase maior num todo, né. Ai, perdão, num todo, né, desde alimentação, a qualidade de vida, como você se alimenta, sim. provavelmente água também ingerida, porque tudo Total. isso faz diferença, né. Como você tá, às vezes, distribuindo a sua energia durante o dia, tem tanta coisa que reflete, né, na Exatamente. saúde. E da tireoide, que a gente estava falando de constipação, Uhum. então um dos sintomas do hipotireoidismo é a constipação. E o que que acontece hoje em dia? A gente não diagnostica. Se a gente pedir só TSH e T4 livre, a gente não diagnostica o hipotireoidismo. Que são os exames comuns normalmente pedidos, né. Isso, normalmente são pedidos TSH e T4 livre. Só que, por exemplo, uma causa muito comum de hipotireoidismo nas mulheres é a tireoidite de Hashimoto, que é um uma doença autoimune. Uhum.
Para você diagnosticar uma doença autoimune, você tem que pedir os anticorpos da tireoide. Anti-TPO e que é antitiroperoxidase e antitiroglobulina. Então, primeiro a gente tem que saber, é autoimune? Se é autoimune, a gente tem que entender também qual que pode ser a causa desse hipotireoidismo. Uhum. Primeiro a gente vai olhar para o intestino, porque a hiperpermeabilidade intestinal pode ser causa disso, o glúten, e aí a gente tem estudos mostrando que o glúten, ele faz mimetismo molecular com o hormônio da tireoide. Então, ele acaba indo na tireoide e atacando a própria tireoide. Então, assim, a gente tem que entender, é uma doença autoimune, então tem que olhar para alimentação, para o intestino. Ou tem a ver até com dente. Pessoas que tiraram Caramba, siso, como que pode? É tudo interligado de tudo. alguma forma. Cavitação, então, assim, teve que fazer um canal, enfim. Então, pode estar relacionado com isso também. Então, ir buscar o porquê. E aí, aí não pedem T3 livre, né? Por que que é Uhum. importante pedir T3 livre? Porque uma das causas do hipotireoidismo é não converter T4 em T3, porque T4 é um pró-hormônio. O T3 que é o hormônio. Para você converter T4 em T3, você precisa de alguns nutrientes: zinco, selênio, magnésio, vitamina D, vitamina A. Você não O anticoncepcional pode atrapalhar essa conversão. Excesso de cortisol, que é o hormônio do estresse, se tiver em Uhum. excesso também vai. Como o cortisol tem o mesmo carreador da progesterona, então o mesmo, pensa, tem um carreador aqui. O mesmo que transporta o cortisol pelo corpo é o mesmo que vai transportar a progesterona. Se você tem muito cortisol, muito hormônio do estresse, você não transporta a progesterona, ou seja, isso pode afetar a sua tireoide também. Então, a gente tem que entender, tem alguma coisa que tá atrapalhando a conversão de T4 em T3, porque pode estar aí a causa do hipotireoidismo. Ou até mesmo, a pessoa tem T3 adequado e esse T3 não consegue agir nos receptores por excesso de plástico, de disruptores endócrinos, por excesso de metal, por exemplo, hoje em dia, desodorante tem alumínio, panela de alumínio tem alumínio, você ingere isso. Então, é tanta toxina que o corpo vai tendo doenças por conta disso. E tá tudo relacionado, justamente igual você falou, tá tudo relacionado. Então, é importante a gente investigar. Então, às vezes a pessoa fala assim: medicina integrativa, todo médico é assim, todo médico, o médico correto deveria ir na causa, mas não é isso que é feito. Uhum. Então, é realmente uma medicina que a gente estuda muito bem as bases, que é a bioquímica, a fisiologia, entende o que acontece, para diante disso tratar a causa do problema, Na raiz do problema. na raiz. E você falando isso do metal, do alumínio que a gente ingere, como que pode, né? Às vezes coisas do cotidiano que a gente nem imagina e que pode afetar todo o ciclo da saúde, Todo. trazendo doenças sérias que às vezes no momento assim, no cotidiano você não pensa, tipo, igual a panela de alumínio mesmo. Minha mãe vivia no meu pé quando a gente morava junto, agora eu moro sozinha aqui em São Paulo, mas quando eu ia pra ela, nossa, não, cuidado, porque não pode fazer dessa forma, porque pode isso, porque pode aquilo. Ela também, sobre o plástico, ela tem o maior cuidado nessas questões de vasilha específica que pode ser esquentada ou não, porque igual você falou, né, Júlia, o nosso corpo, ele absorve de certa forma tudo ao nosso redor, né? Até mesmo Uhum, no ar onde a gente tá, tudo que a gente respira, uhum. e é realmente desse jeito mesmo. Tem que se é isso. E aí, muitas das vezes eu falo que tem tanta poluição que a pessoa, às vezes, ela fala: "Meu, então não tenho o que fazer, já tô fazendo tudo errado mesmo". Mas tem. Por isso que a gente age no estilo de vida. Eu vou orientando, né, e isso eu passo no meu Instagram e em consulta também, mas orientando essas mudanças de estilo de vida. Então Uhum. dá pra fazer trocas. Por exemplo, desodorante, não precisa usar um desodorante com alumínio, usa um desodorante mais natural. Ou seja, tipo, um que não seja com alumínio, um que não seja antitranspirante. Tem opções muito boas, tem várias marcas. Tipo, eu posso até falar aqui que eu não tenho não tem muita gente, mas Eora, por exemplo, Ai, a hora eu conheço, é é, ótimo mesmo. Esse é Natural famoso. Orgânico, assim, tem marcas. Se você juntar lá desodorante sem alumínio, desodorante mais clean label, você vai achar algumas opções. Sim. Então tem muita opção. Maquiagem hoje em dia também tem opções melhores, que aí não vão ter alumínio, aí não vai ter plástico, não vai ter parabeno, não vai ter petrolato, que também é petróleo que tem ali. Uhum. Normalmente você vai ler. Qualquer coisa que tem petrolato vai estar lá. Inclusive até nas bases eu já li, petrolato. Sim. Então pensa, A gente tem você tá que fazendo tomar petróleo muito no rosto. cuidado, muito. E hoje em dia tem marcas mais clean, então tem várias, tem uma que chama Care Natural Beauty, Salve, tem muitas marcas surgindo,
mais nesse sentido, Com essa importância da nessa saúde. importância. Aí, por exemplo, garrafinha, que é uma das coisas assim, não usar garrafinha de plástico. O ideal Uhum. é assim, garrafa de vidro ou garrafa de inox. Eh, e aí, assim, você vai mudando o estilo de vida aos poucos. Panela de alumínio não seria ideal. Por exemplo, uma panela que eu indico é a panela de cerâmica, né. Até outra, assim, a mais top, mas que é muito investimento, é de aço cirúrgico, que Nossa, essa eu não conheço, inclusive. é muito investimento, mas é uma panela muito boa, assim, que aí já é outro nível, mas, assim, panela de cerâmica, que é a que eu uso. E aí você vai mudando os hábitos, sabe. Uhum. Até uma das coisas, até voltando para o hipotireoidismo, é o seguinte, uma das causas de hipotireoidismo, fu sabe aquela tabela que a gente aprende na escola de química, aquela tabela de periódica? Aham, tabela periódica. Periódica. Tem a tabela dos halogênios, Sim. que tem iodo, cloro, flúor, bromo. O que que acontece? Para nossa tireoide funcionar, um dos nutrientes que ela precisa é de iodo. Só que, o que que acontece? Como tem nessa tabela flúor, que tem mais afinidade, flúor, cloro, bromo, por exemplo. Onde tem flúor? Pasta de dente. Então, o flúor em excesso, se você passa todo dia aquela pasta de dente com flúor, você absorve aquilo sublingual, até pelas mucosas, é muito fácil de absorver. E aí, muito flúor vai atrapalhar com que a sua tireoide absorva iodo. Ou seja, você pode ter um hipotireoidismo por excesso de flúor. E Ou numa questão que você nem imagine, do cotidiano, assim. exato. Então, assim, tem hoje pasta de dente sem flúor, sem triclosan, sem plástico, essas coisas. Tem Pura Vida, tem muita marca. E aí, a gente vai mudando e, claro, tem coisas até mais básicas que eu uso pra tudo, por exemplo, óleo de coco. Óleo de coco eu uso pra tudo que você imaginar. Claro, ele não é Desde hidratante. cabelo, Desde cabelo, pele, pra tudo mesmo. até desodorante, porque ele é bactericida, antifúngico, antiviral. Ele tem um monte de benefício. Então, óleo de coco eu uso até pra demaquilante, exato, assim, tudo óleo de coco. Óleo de rícino, eu gosto muito também. São mais naturais. Então, tem muita coisa pra usar e é ir para o mais natural possível. Sim. Então, eu sempre falo de cosmético, menos é mais. Assim, não sabe o que você tá colocando, tá passando, melhor Nem se arriscar. E é, pesquisar sempre antes também, né, de adquirir o produto. começar a ler rótulo. É uma Começar a coisa ter que a essa gente vai preocupação. vai ter, porque faz toda a diferença no tratamento. Então, a síndrome do ovário policístico, que é uma doença comum também nas mulheres, uma das coisas que podem atrapalhar também é essa parte de plástico, de disruptores, de metal. Então, é para muita coisa, que a gente doença autoimune, que é o próprio corpo. O que que é uma doença autoimune? Quando o corpo ataca o próprio corpo. Uhum. Por que que seu corpo tá te atacando? E aí você fala assim: "Meu, você tá colocando muita coisa estranha pra dentro, você tá ingerindo coisa estranha, você tá, parada, você não tá", por exemplo, pensa num carro. Carro pra funcionar, ele não pode ficar muito tempo parado, porque senão ele vai dar Sim, problema. A gente leva ele pra fazer, como fala? Sem manutenção. manutenção, tem que fazer, senão ele vai dar problema também. Tem que pôr uma gasolina de boa qualidade, senão ele vai dar problema. Claro. Então, e a gente? Então, Nosso assim, corpo, imagina o nosso corpo. e mente, corpo e mente. Exatamente. Então, e uma coisa assim que eu quero falar, óleo vegetal, porque pensa, para você ter combustível no corpo, você precisa de um combustível de qualidade. Uhum. E aí, que é muito comum na casa das mulheres, é óleo vegetal, óleo de canola, óleo de soja, algodão, girassol. Então são óleos que são químicos, aquilo ali não Sim. é da por mais que o nome seja óleo de milho, aí você acha que vem do milho. Aí óleo de canola, aí eles falam: "Ah, canola tem mais ômega 6, maior mentira. Primeiro que olha isso aqui, ó, o óleo de canola é canoil, enfim, óleo de canola, vamos falar em português. É Canadian oil, enfim. E aí, o que que acontece? É uma planta que é proibido os animais comerem, a planta de canola. Por quê? Porque causa miocardite em animais. Aí eles Nossa. pegam a canola, diluem muito e colocam no óleo pra gente ingerir. Ó, que E beleza. falam que é um dos Estamos melhores. que isso, Então pensa o combustível que você tá estamos colocando sendo pra dentro. enganados. Então, assim, a gente tá sendo enganado. E outra, ômega 6, hoje um dos problemas para doença cardiovascular, que aumenta o risco de doença cardiovascular, é excesso de ômega 6. Por quê? Tem muito ômega 6 e pouco ômega 3. Uhum. E isso causa muita inflamação no organismo. Então, a gente tem que ter. Por isso que hoje em dia, um suplemento que a gente usa muito como anti-inflamatório é o ômega 3. Por quê? A gente
consome tanto ômega 6 pelos óleos vegetais, fritura e cozinha com óleo vegetal, que eu digo é canola, milho, girassol, aqueles de plástico, sabe? Uhum. Então, eu até uma dúvida, assim, eu não uso óleo vegetal, por exemplo, eu só uso azeite. Aí, então, no caso, como que funciona, assim, o azeite é uma boa escolha ou não é a melhor do mercado? É, o azeite tem algumas especificações, tem que ser o Uhum. azeite de oliva extra virgem. Principalmente, se for de fora do Brasil é melhor, porque o do Brasil pode ser que não seja 100% azeite, Hum. tem esse risco, mas assim, o azeite de oliva extra virgem é um dos melhores opções para cozinhar, mas se você for colocar em altas temperaturas, tipo deixar no forno, air fryer, Ele vai se transformar no óleo ele pode também. ter um efeito maléfico. E aí, o mais indicado é o óleo de coco, porque o óleo de coco também é um óleo vegetal, mas o coco é um alimento da natureza. Uhum. Então, assim, não é um óleo, não é como os outros que são quimicamente feitos, enfim, passado por um monte de processo e vai num negócio, não tem nada disso. É o óleo do coco mesmo, e é muito natural. E o coco tem muitos, porque assim, por isso que eu uso pra tudo, porque tem muito Muito benefício. nutriente também. Tem muito nutriente, tem, o vitamina E, tem vários nutrientes, tem ácido graxo, então pra saciedade, pra beta-oxidação, enfim, tem Eu uso muito até pra fazer benefício hidratação no hair, no cabelo. no cabelo. Mas óleo de coco é bom pra tudo, né, ele é Exato. muito abrangente mesmo. Muito. Por exemplo, o óleo de coco, ele 50% é ácido láurico. Ácido láurico, quando a gente consome, ele transforma em monolaurina. Monolaurina é o quê? Nos Estados Unidos, usam monolaurina quando a pessoa tem uma infecção multiresistente no hospital e nenhum antibiótico dá conta. Ou Uhum. seja, monolaurina, que é uma coisa que vem da natureza, hoje é melhor que muito antibiótico. Porque assim, você tem uma Caramba. infecção, o antibiótico não vai. Lá nos Estados Unidos, eles usam monolaurina pra tratar. Então, assim, monolaurina é bactericida, é antifúngico, tem muitos benefícios pra microbiota intestinal. Então, assim, o óleo de coco é um alimento, diria um suplemento, assim, é um Uhum. alimento muito rico em nutriente, vitamina, ácido graxo, importantíssimo E pra muito nossa saúde. versátil também, que a gente consegue usar pra tudo. E é legal ver essa evolução, assim, lá fora eles já conseguindo colocar isso no cotidiano como tratamento. Sim, e a tendência eu tô vendo que é isso, assim, as coisas que a medicina é algo que começa a ser estudado, mas pra Uhum. medicina aceitar, tem que ser estudado, eles pedem muito requisito, então assim, precisa de um monte de estudo, com Muita muita gente, burocracia. eles começam a fazer isso, até pra só passar o que eles querem. Pessoal, demos um breve intervalo aqui, mas já voltamos com a Júlia. E Júlia, inclusive você tinha falado sobre suplementação. Quais são os principais suplementos, assim, para equilibrar com uma boa qualidade de vida, uma alimentação mais saudável? Então, vamos lá. Sempre tem um básico. É claro que tem, Uhum. tem alguns que são mais individualizados, mas tem alguns que a gente pode falar que são os principais, Mais gerais, mais assim. gerais. Mas, por exemplo, o magnésio. Magnésio é um nutriente que a gente sabe hoje que atua em mais de 4.000 reações metabólicas. Então, são muitas reações. E o que acontece, ele tem benefício em, para pessoas com arritmia, pressão alta, pode ser a deficiência, a causa pode ser deficiência de magnésio. Vou começar de novo, só para fazer um corte disso. Vai. Então, ó, mas pode deixar. Ó. Magnésio. O magnésio é um nutriente que ele atua em mais de 4.000 reações. Então, assim, são muitas coisas. Ele atua, ele faz manter seu ritmo cardiovascular, sua contração, seu relaxamento. Por exemplo, pessoas com pressão arterial aumentada, hipertensão, podem ter como causa deficiência de magnésio. Eh, Arritmia, a causa pode ser deficiência de magnésio. Insônia, a causa pode ser deficiência de magnésio. Caramba! Então, o magnésio, ele é um nutriente fundamental. E o que que acontece aqui no Brasil? 80% dos brasileiros têm deficiência de magnésio. Primeiro, o Brasil não tem solo vulcânico, então ele não é rico em solo vulcânico. A gente não tem vulcão no Brasil. Uhum. Então isso já faz com que o nosso solo tenha menos magnésio. Sim. Mais uma coisa, hoje em dia, os alimentos, eles são maiores e menos nutritivos. Então, por conta dessa industrialização, dessa revolução industrial, tudo isso que teve e de muita população, a gente tem que produzir muito alimento e não dá tempo de deixar o solo
ter os nutrientes dele. Então, Uhum. assim, basicamente, o solo ele tem menos nutriente do que ele deveria ter. Então, de 100 anos atrás, você comia uma berinjela, um tomate, o que que tem no tomate, por exemplo? Licopeno, que é um antioxidante poderosíssimo. Tinha muito licopeno. Hoje em dia, vai ter menos. Por quê? Nossa. Porque o solo, ele tem menos nutrientes. E outra coisa, a gente usa muito agrotóxico, muitas coisas ruins no solo. Isso também vai atrapalhar a absorção dos nutrientes. Então, também não é nada saudável o que a gente usa no solo. Mas, assim, o magnésio em específico é um nutriente que os brasileiros têm muita deficiência. E quando a gente suplementa, a gente vê muito benefício. Então, intestino, às vezes, constipado. Começa o magnésio, volta a funcionar. Não tô dormindo bem, não tô conseguindo relaxar. Começa a suplementar magnésio, começa a dormir melhor, entendeu? Arritmia, não suplementa magnésio, nunca mais tem arritmia. Então, são coisas que você fala assim: "Caramba", que você achava que precisava de um remédio, que a causa era, muito mais você não sabe, se a gente não busca a causa, né, tipo, Aham. arritmia. Lógico, busca a causa, mas não tem porquê, toma um remédio. Minha mãe tem arritmia, inclusive, e ela toma medicação. Ela toma magnésio já? Inclusive, eu não sei se meu pai dá pra ela, né, porque meu pai é o louco do magnésio, ele ama magnésio. Ele ama suplementação, inclusive medicina integrativa, mas depois eu vou até ver com ela se ela tá tomando, assim, às vezes ele nem saiba que por conta da arritmia ela também dá esse auxílio, né. Total, minha mãe Eu mesmo, eu mesma ela nem sabia. chegou a ter um tempo de arritmia, magnésio nunca mais teve. E tem pacientes que a gente usa magnésio, assim, não tem mais arritmia, assim, some a Uhum. arritmia. E tem algumas arritmias que elas, têm ligação com ansiedade também, né. Sim, também. E a ansiedade pode ser tratada também de alguma forma com a integrativa? Por exemplo, magnésio pode agir na ansiedade. O que acontece? Quando a gente vive estressada, porque tem 2 tipos de estresse. O eu-estresse, que é o Uhum, estresse que você tem, mas você consegue manejar aquele estresse, não é um estresse que passa do limite, que é o de estresse. uhum, Que você tem um estresse que vai começar a alterar cortisol, pode aumentar muito o seu cortisol. O que que é o cortisol? O cortisol é um hormônio que, ao acordar às 7 horas da manhã, ele tem um pico. É um hormônio que dá disposição pra gente. Então a gente precisa do cortisol. Dá uhum. disposição e converte em outros hormônios também. Então o cortisol ele é muito importante pra nossa saúde. O problema é, com muito estresse, então a gente vive, principalmente nas mulheres, que querem cuidar dos filhos, da casa quer De trabalhar e quer fazer tudo. tudo. Então é muito cortisol, o cortisol começa a aumentar muito, e isso acaba sendo um problema. E por que que aumenta muito? Alimentação inflamatória, não faz atividade física, porque a atividade física faz a regulação do cortisol. Não come, por exemplo, não consome limão, a cera, elas são fontes ricas de vitamina C, ou não suplementam vitamina C, que é importante também, pra Uhum. questão de manter o cortisol em nível bom. Vitamina D, enfim, tem magnésio. E a gente tá falando do magnésio. O que que acontece? Quanto mais estresse a gente tem, mais a gente consome magnésio, mais a gente precisa de magnésio. Então, quando você tem ansiedade, pode ser que se você comece a usar magnésio, sua ansiedade melhore muito, porque estava precisando de magnésio Uma caixa de pra magnésio aqui. relaxar, pra relaxar, porque ele Não sabia, relaxa. sério. Então, assim, pra cólica, pra intestino que não tá funcionando, porque ele tem função de contrair e relaxar. Até pra absorção de vitamina D, porque é uma vitamina também que é uma das próximas que a gente vai falar, que hoje em dia a gente não se expõe ao sol. Então a vitamina D, pra ela ser produzida, a gente precisa se expor ao sol, tá. Tem a da alimentação, mas é a vitamina D2 que ela não é a que a gente quer, que é a vitamina D3. Só que o que acontece hoje em dia? Ninguém se expõe ao sol todos os dias, por pelo menos 15 minutos, que é o ideal, das 10 às 14, que é o sol que faz a gente produzir vitamina D. Uhum. Então, ninguém Tem um faz isso. horário saudável. E com 80% do corpo exposto, assim, teria que tomar todo dia sol, 15 minutos por dia, com 80% do corpo exposto, das 10 às 14, que é o horário que tem maior produção pra gente conseguir produzir vitamina D. Ninguém faz isso, assim, a maioria das pessoas, se dosa vitamina D, tá super baixa. E assim, não é olhar valor de referência, porque valor de referência é estatístico, não é o valor Uhum. de saúde, entendeu? Porque o que que é o valor de referência do laboratório? Sabe quando você vai ver, você vai Sim, assim: "Ah, tá dentro do valor de referência, normal, sim. normal, E normal, a gente normal". só se baseia naquilo. Eu, por exemplo, E sem não esse é. conhecimento de agora. De vitaminas, a gente tem que estar no quarto quartil, ou seja, tipo assim, pensa, a vitamina D de 20 a 80 tem que estar pelo menos 60, pelo menos. Então, por quê? Porque o que que é, o valor de referência? A média das pessoas que vai naquele laboratório desvia o padrão pra mais e pra menos. Hum.
Ou seja, já tá todo mundo com deficiência de vitamina D. Aí você vai fazer um. Nossa! E assim, os estudos que falam, tem que ser mínimo 20, são estudos que mostram prevenção de problemas com osso. Então, assim, eles excluem todos os benefícios da vitamina D na questão imunológica, no emagrecimento, no metabolismo. A vitamina D tem. O que acontece? Hoje a gente pode chamar a vitamina D de hormônio. Por quê? Todas as células do nosso corpo têm receptor para vitamina D. Uhum. Então, imagina ela baixa, ela não otimizada, o que que vai causar? Então, essa insônia pode ser falta de vitamina D, de indisposição, falta de vitamina D. Então, assim, a osteoporose pode ser, mas isso é uma das coisas que pode ser falta de vitamina D. Você não conseguir emagrecer, a tireoide não funcionar. Então, a gente precisa do sol. A vitamina D é uma das questões que a gente precisa porque assim, o sol vai muito além de vitamina D. O sol faz a gente produzir dopamina, que é o hormônio que a gente precisa para é um neurotransmissor, na verdade. Uhum. Então, olhar para o sol faz a gente produzir dopamina, por exemplo, ao acordar, é um hábito simples. Olhar para o sol? Acordar e olhar para o sol Olha. faz a gente produzir cortisol e dopamina, porque normalmente a gente acorda, fica no escuro, olha pro celular. Isso. Isso aí estraga qualquer saúde. Qualquer saúde. Então, o ideal é acordar. E assim, o ideal, se o corpo tá bem regulado, ele acorda todo dia sem despertador. Então, você vai dormir, você acorda junto com a luz do sol. O ideal é você dormir com a janela aberta pra acordar com a luz do Com a sol. janela aberta, E entendi. aí, acordar e olhar para o sol. Pra falar assim, pro corpo, acordei, pra produzir cortisol, pra você realmente ter todo o benefício ali na Uhum. sua saúde. Então, assim, a gente tá voltando pra vitamina D. Então, assim, magnésio é um suplemento que, geral, praticamente todo mundo precisa. Indispensável. Vitamina D. Só que aí a gente nunca usa a vitamina D sozinha. Porque, como ela pode aumentar o cálcio no sangue, a gente tem que Uhum. usar a vitamina K2 junto. Hum. Vitamina K2 tem que usar a vitamina A também, que aí vai aumentar receptor para vitamina D, e magnésio. Então, assim, o magnésio também vai fazer com que aumente a absorção de vitamina D. Então, eu diria vitamina D, vitamina K2, pelo menos, também, magnésio, o ômega 3, que é porque, a gente até tinha comentado, Uhum. como hoje em dia a alimentação é muito industrializada, tem muito ômega 6, principalmente em óleos vegetais, em frituras, em bolachas, em salgadinhos, fica muito ômega 6 e baixo ômega 3. E aí você fica com muita inflamação. Então, pensa assim, tudo que é ímpar é o anti-inflamatório, que é o ômega Uhum. 3, por exemplo. Ômega 3 e ômega 9 são anti-inflamatórios. Ômega 6 é pró-inflamatório, Uhum. entendeu? Então a gente tem que balancear. Então, o ômega 3 vai ajudar você a ter mais o efeito anti-inflamatório e diminuir a inflamação. E aí a gente fala, e aí para muita coisa, porque hoje em dia a maioria das doenças envolve inflamação. Porque inflamação aguda é importante. Por exemplo, você bateu o dedo aqui, doeu. O ideal é você não tomar remédio pra isso. Por quê? Você tem que deixar o corpo agir pra sarar. Porque às vezes você bate um dedo e toma um remédio, ele não sara. Toda vez que fica frio, você tem dor naquele dedo. Por quê? Porque não sarou. Você tomou um anti-inflamatório. E não aquela inflamação aguda era importante pra sarar. Então, às vezes tá com uma febre. Você toma um Uhum. remédio pra diminuir a febre. A febre aumenta o corpo, ele vai aumentar a temperatura do seu corpo pra matar os patógenos, pra matar o vírus, a bactéria. Só que a gente vai lá, toma um anti-inflamatório, um remédio pra baixar, um antitérmico pra baixar a febre. E aí, isso aí prolonga a doença. Por quê? Uhum. Era o corpo falando assim: "Ó, eu preciso matar isso aqui". Curar isso. Aí se a gente vai lá e baixa a temperatura, É a mesma coisa da academia, assim, um exemplo paralelo no caso. Você vai pra academia, você malha. Se você toma um anti-inflamatório. um anti-inflamatório, não vai ter resultado do treino que você teve, porque não Você vai tá adiantar. porque você treina, você causa uma inflamação. Então a inflamação aguda, ela é importante, mas a crônica, que aí vai causar doença autoimune, fibromialgia, aí vem tudo, Uhum. tipo, aí pode até a gente falar de Alzheimer, Parkinson, todas as doenças. Tem relação com aumento de inflamação. Até o Alzheimer tem relação com alumínio, por exemplo. Excesso de Nossa, alumínio. Então, tem estudos de alumínio com Alzheimer. Então, assim, estava falando da vitamina? O que eu estava falando? você falou Magnésio, do vitamina D. magnésio e vitamina D. Ômega 3. Isso, ômega 3. Por isso que o ômega 3 ele é tão importante, porque ele vai agir como anti-inflamatório. E como Uhum. hoje tem muita inflamação, ele vai ali diminuir a inflamação, entendeu? E essas suplementações, assim, ao todo, elas melhoram qualidade do sono, memória, qualidade de vida no geral. Sim, o ômega 3 tem 2 frações, o DHA e o EPA, as 2 principais frações. Uhum. O DHA, ele tem mais benefício na cognição e memória, o EPA, ele é mais anti-inflamatório, age no sistema cardiovascular.
Então ele vai ter essa ação sim na memória. O magnésio também, por exemplo, a gente pode até individualizar mais. O magnésio, ele sendo quelado, ele já é muito bom. Qualquer Uhum. magnésio quelado. Só que a gente pode colocar um treonato, que é a treonina que vai passar a barreira hematoencefálica do cérebro, vai ter um efeito no cérebro, então vai ter mais efeitos para cognição, memória, ansiedade e tudo mais. A vitamina D vai ter efeito não só, vai ter melhora se você ter nível de vitamina D bom, você vai ter um sono melhor, melhor qualidade de vida, com certeza, com toda certeza. Porque é isso, é o que a gente deveria estar ou comendo coisa da natureza, que deveria ter no nosso solo e não tem, e também a gente come um monte de industrializado e não come coisas da natureza e Uhum. realmente tem menos nutrientes no corpo, e isso causa uma disfunção em tudo. E então é isso, o sol, coisa básica. A gente não fica mais no sol, ou é a sala fechada ou então assim, são coisas que são básicas, que a gente deveria estar fazendo, não faz, ou pelo mundo que a gente vive também não tem Sim. mais acesso. Ou pela correria também da rotina, É, e infelizmente. então, sim, melhora tudo, Tem que assim. buscar na suplementação, já que a gente não consegue de forma cotidiana, né, tem que buscar na suplementação. Exatamente, exatamente. E você falou sobre o Alzheimer e o Parkinson, meu pai inclusive ele tem Parkinson. Tem Sim, algo, assim, na medicina integrativa, que você possa dizer aí pra gente, que inclusive tenho interesse em aprender, passar pra ele? sim, Além do magnésio, porque o magnésio ele ele já tá toma. ele é cheio das pesquisas, assim. Ele pesquisa bastante sobre medicina Isso é integrativa, muito mas, bom. assim, se às vezes tenha algo E que provavelmente ele ele ainda não sabe, sabe, mas é. ele provavelmente já saiba. Sempre é o básico, então a gente tem que pensar, tá, que tá levando a isso? Então a gente tem que olhar pra questão inflamatória, Uhum. então alimentação. Então, quanto mais ele comer comida da natureza e menos comer industrializado, coisas com glutamato, coisas com conservantes, adoçantes artificiais, quanto mais ele comer comida da natureza, é o ideal. A água, porque assim, 70% do corpo é água, e a gente tem que colocar uma água de qualidade. Então essa água que não é de qualidade, nem a do Uhum. filtro, porque a água até a água do filtro tá contaminada. Então o filtro de barro é uma opção, hoje em dia, com vela tripla. Olha. Então colocar um filtro de barro com uma vela tripla, ou hoje em dia tem mais filtros com água alcalina e com mais magnésio, enfim, com mais nutrientes, que filtram cloro, então você não porque na água normal a gente já tem cloro, Uhum. muito mais do que o permitido. E então a água de qualidade, alimentação e para o Parkinson tem um suplemento que chama NADH. Não sei se ele já ouviu falar, provavelmente ele já ouviu, Provavelmente ele já tenha ouvido, eu não. mas que eu já vi muitos resultados legais com NADH. Que legal. Até sublingual, porque a gente usar, o via oral, o que que é o NADH? É a vitamina B3, que é o NAD, a forma ativa é o NADH. Uhum. Ele vai agir no nível mitocondrial, na mitocôndria, que a gente falou que é tão importante. A mitocôndria tá saudável. Sim. Então, tanto na DH como a coenzima Q10, eles vão, por exemplo, a coenzima Q10 também, eles vão agir a nível mitocondrial e vão agir nessa questão de energia, disposição. Então, muitas das vezes, por exemplo, complexo B também é muitas do complexo B, normalmente as pessoas têm deficiência. Tem várias, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, tem muitas, complexo B, aí a gente teria que destrinchar, assim, é Aham. muita coisa. Mas pro Parkinson, eu já vi bastante sobre NADH. E aí, sublingual, Vou falar pra ele. Ele vai assistir, inclusive, esse podcast. NADH, e dá pra fazer endovenoso também, intramuscular. Dá pra fazer também. Então, ele teve um doutor que passou alguma coisa nesse formato que você falou agora por Sim. último, como chama? É intramuscular Isso, intramuscular. Eu não sei se é essa suplementação, mas pode ser. depois eu vou ver com ele O direitinho. B12 também dá pra usar intramuscular, enfim. E sempre limpar metal. Então, assim, é um tema também. E como a gente limpa o metal? A gente diminui metal, eu falo alumínio, Uhum. chumbo, mercúrio, através de amálgamas do dente. Isso aí também é péssimo. Uhum. Então, assim, diminuir a exposição, mas também a gente pode usar estratégias, por exemplo, iodo, selênio, zeólita, que no Brasil eles proíbem, tipo, porque realmente ajuda na detoxificação de metal. Aff, Inclusive de cara, coisas tem assim. algumas coisas que é meio absurdo, assim, né? E Porque roda tanto dinheiro, né? Uhum. no- A Nessa indústria. questão na indústria farmacêutica, que infelizmente muitas doenças, muitos Sim. tratamentos são adiados e provavelmente às vezes nunca
vão ser realmente tratados da forma que mereciam, né? É, tipo câncer, que hoje é um problema gigantesco e, assim, muitos cânceres que são indicados quimioterapia, é praticamente não tá fazendo nada. Tipo, a chance de Uhum. dar certo aquilo ali é 0,0 e, Ai, tipo, é as muito pessoas triste. morrem morrem por conta do tratamento. Se a gente Uhum. fala isso, você é perseguido. Mas, assim, pra muitos Infelizmente. cânceres, a quimioterapia não tem efeito nenhum. Tipo, você Uhum. faz e você vai ter os efeitos maléficos da quimioterapia e, enfim, não vai ter resultado. Ai, é muito complicada essa questão. E, Júlia, você teve muitos desafios, provavelmente, né, nessa sua mudança da medicina tradicional para interativa. É, Qual é o maior integrativo. desafio, assim, que você acha que teve? Olha, os médicos. Os Os médicos, próprios? os próprios colegas. O principal são os colegas, porque como não é um tipo de raciocínio que a gente estimula, que a faculdade nos estimula a ter, que Uhum. é pensar. Que todo mundo hoje em dia não quer pensar. É aquilo replica, aquilo replica. Segue, entre aspas, segue a boiada. É, segue a boiada. E aí, se você questiona algo, ou se você mostra uma visão diferente, e normalmente é assim, quando uma ideia é boa, Fora da é caixinha? fora normalmente ela é rejeitada. E eu vejo muito isso na medicina integrativa. Então, assim, normalmente os médicos de primeira eles rejeitam, criticam e fazem tudo que você pode imaginar, e perseguem mesmo. E então, assim, o maior desafio é esse. E Dos assim, próprios colegas. os próprios colegas médicos. Mas assim, eu Em rede falo, social? né, tem uns haters, mas assim, tem muito médico. E aí eu falo, e muito, é muito, na época da faculdade eu tive bastante essa questão de pessoal da faculdade falar e tudo mais, tipo, o que que ela tá falando, que loucura. Mas é muito engraçado que essas pessoas vêm me procurar hoje pra, assim, nossa, mas como que suplementa isso aqui? Como que eu vou Aham, entendeu? Aí eu ensino, eu falo assim: "Mas eu não consigo ensinar em 1 minuto de áudio", tipo, é claro. um conhecimento que eu aprendi em 3 anos, tipo, estudando É algo muito muito. amplo. É, eu falei: "Então tá bom, eu vou cobrar pra ensinar", porque é muito conhecimento, não dá, imagina, o que eu tô falando pra você, tipo, não é nem nada do que tem de conhecimento, então não dá pra eu explicar em um áudio. Sim, Mas o interessante pra muitos médicos que, tipo, criticavam ou que não conheciam, abriram o olhar e estão agregando isso no atendimento deles. Então, mas realmente, ainda são os próprios médicos. caramba. É, mas normalmente é assim em vários âmbitos da vida. Mas eu imagino que Todos, né. principalmente ainda mais assim no seu, né, É que que foge realmente do tradicional. sim, e é justamente isso, quando por exemplo, o eletrocardiograma que hoje todo mundo faz pra diagnosticar um Uhum. infarto, enfim, ver algo cardíaco. Eh, Quando ele lançou essa ideia, o cara que lançou o cardiograma, todo mundo falando: "Você tá louco? Você acha que um negocinho você vai grudar aqui, vai ver a onda do como o coração bate, se a batida tá". O pessoal, tipo, me achava ele louco, 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 louco. Hoje é um dos Nossa. principais exames, tipo, se você tem qualquer dor, precordial, alguma dor você vai lá e faz um eletrocardiograma. Aham. Então, só que Tudo, quando ele tudo é lançou, eletro. foi a maior palhaçada. Então, normalmente, eu falo, as coisas que são perseguidas, é porque tem São as melhores. é, pelo menos a Resumir medicina tudo. integrativa é. Ai, ai. Júlia, e quais são os principais conselhos que você pode passar para mulheres, assim, no geral, melhorar a saúde e bem-estar? 3 principais conselhos básicos. Eh Cuidar do combustível que você coloca pra dentro, justamente, você não vai colocar um combustível ruim no carro, porque senão ele vai pifar. E um ponto muito por exemplo, que a mulher vai ficar desesperada: "Ai, a menopausa, vai chegar a menopausa, meu Deus, vai acabar meu mundo". Se você cuidar da sua saúde a partir de agora, tenho certeza que menopausa é só uma data, é a data depois que você vai ficar 1 ano sem menstruar, você tá na menopausa. Sim, É a última data é a data da última menstruação da sua vida. Essa é a menopausa. apenas. Apenas isso. Então, assim, ter esse declínio hormonal, aqueles sintomas de depressão, de folgagem e tudo mais, isso aí é decorrente de um mau estilo de vida. Porque, assim, os hormônios, o ovário vai atrofiar, mas a adrenal, ela vai continuar produzindo hormônio. Se você tem um estilo de vida bom, manejo de estresse, treina todos os dias, faz atividade física, Sim. suplementa, meu, você vai passar pela menopausa de uma forma tranquila. E outra, antes de passar na menopausa, você já suplementando, já repondo, o que o seu corpo precisa, meu, você não vai nem sentir. Então, assim,
prevenir, sabe? Não, e outra, não ficar focando no problema. Ai, Uhum. nossa, quando sair a menopausa, meu mundo vai acabar. Ou não focar no problema, sabe? Focar na solução. O que que eu posso fazer diante disso? Mudar o estilo de vida. Então, se preocupar, o que que eu tô colocando pra dentro? Então, mudar o que eu cozinho. Então, assim, não cozinhar com óleo vegetal já é muita coisa, a gente sente diferença na nossa saúde, na nossa pele. Sim. Então, assim, cozinhar com óleo de coco, com azeite de oliva extra virgem já faz diferença total. Eh, sal tem que ser integral, não pode ser sal refinado, porque passa por processo de refinamento. E aí tem coisas que eles, acrescentam e também perde os nutrientes. Não tem por que você refinar um sal. Você usa o Uhum. sal inte que é o sal integral? É o sal, tipo, grosso, sal grosso. Uhum. Você não porque se você refina, que tá sal refinado, ele passa por processos químicos e perde magnésio. Então, assim, não tem por que fazer isso. Vai E aí ficar esse só causa o sódio praticamente. exato, esse causa pressão alta, mas o sal integral não. O sal integral, inclusive, pode tratar a pressão Legal. alta, porque ele tem magnésio. Olha. E uma das causas de pressão alta é deficiência de magnésio. Você põe magnésio, a pressão começa a baixar. Então, assim, então eu diria, cuidar da sua alimentação, cuidar do seu corpo, assim, colocar ele pra funcionar todos os dias, então, assim, não negocie com treino, não Uhum. negocie, isso aí é fundamental, nem que seja 20 minutos por dia. E é isso. E se cuidar, tipo assim, cuidar de você antes de que tem gente de cuidar dos outros. Com certeza. Porque você vai focar nos outros, você vai ficar destruída e não vai conseguir cuidar dos outros já, porque você vai estar doente. Sim. Isso é um erro, inclusive, que tanta gente comete, eu mesma, assim, nossa, sou super preocupada com o outro e às vezes me deixo de lado um pouco, mas tô melhorando nisso aí. E Júlia, como que você gostaria de ver a medicina integrativa sendo mais integrada mesmo no sistema de saúde convencional hoje? Sua visão. É, eu acho Ou difícil isso. questão de aceitação É, mesmo? eu acho um pouco difícil, por quê? Porque é justamente essa questão da indústria farmacêutica. Uhum. A medicina, ela de hoje, se você vai fazer uma faculdade de medicina, é um modelo criado já pelo pessoal da indústria. Uhum. Então o pessoal é tudo manipulado. Então pra você fala de um suplemento, tipo, o médico ele vai falar assim: "Nossa, suplemento não existe, só tem remédio de farmácia". Eles falam assim, porque a gente foi criado pra isso. Então, assim, a medicina, foi fundada pelos Rockefellers, e assim, se for ver quem é Rockefeller, são o pessoal da indústria. Então, assim, que eles realmente eles pensavam nessa lógica: "Vamos adoecer pra dar um remédio". É essa a lógica. Então, assim, imagina Uhum. você querer lutar contra esse sistema. Isso infelizmente acontece atualmente, Sim. debaixo dos panos, Sim, entre as pessoas nem aspas. sabem, tipo, sei lá, é aquele negócio do câncer, por exemplo, tipo, o tratamento é esse, que o médico ganha R$ 400.000 pra fazer Uhum. no paciente, entendeu. E não Cara, é pode falar triste, o né, outro que é, nossa. tipo, outro negócio que poderia se custar nada, Uhum. entendeu. Então, assim, o mundo ideal é que isso fosse que os médicos fossem agregando isso, né, abrindo um novo olhar, assim, dando uma chance pra ver o resultado nos pacientes deles, porque, meu, se você dá uma chance, tipo, pra essa medicina, você não consegue voltar atrás. Então todos os médicos tem muitos médicos é que eu já vim com essa visão, mas os médicos que já estavam na medicina tradicional Uhum. e abriram o olhar pra essa medicina, ficam encantados. Eles realmente conseguem ver paixão na medicina, porque antes, até o próprio médico fica: "Meu Deus, gente, tipo, esse paciente não vai melhorar? Tipo, ficar dando remédio não melhora, não melhora, não melhora". Sim. E aí, quando ele vê uma coisa e fala assim: "Nossa, que melhora", meu, até ele se Ele sente vê realizado, ele realmente o realmente resultado. até o médico fala assim: "Nossa, caramba, tipo, era isso que faltava era uma paixão", tipo, a medicina estava virando uma coisa ruim na minha vida, mas depois que eu descobri a integrativa, virou uma paixão, E tem um porque significado por trás agora pra pessoa. exato, então é se abrir, tipo assim, não falar sem saber. Entendi. E quais são os mitos mais comuns que tem na medicina integrativa? Tipo isso, por exemplo, qualquer médico deve ser integrativo, que é integral. Eu falo: "Gente, não é assim não". Tipo, eu estudo muito pra falar o que eu tô falando. Uhum. Tipo, é baseado em ciência, você estuda, é estudo árduo, porque você vai ter que ir lá na bioquímica, você tem que entender como funciona o organismo, cada nutriente são muitos nutrientes, muitas vitaminas, muitos nutraceuros, então assim, e não é simplesmente, por exemplo, hoje em dia, tem a soroterapia. Tipo, não é assim: joga um nutriente pra você e acabou. Não é simples assim, tipo, eu não posso sair misturando coisa, você tem que entender o que que você precisa. Então assim, você estuda, por exemplo, só a vitamina do complexo B tem mais de 12 vitaminas, tem 20 vitaminas do complexo B Uhum. ou mais. Então assim, é realmente estudo e dedicação. Então, um dos mitos é esse, tipo, todo mundo que eles comentam, tipo, no Instagram, sabe: "Ah, nossa, medicina integrativa, todo mundo todo médico é assim", eu falo: "Gente,
Não é bem assim. Não é bem assim. Quem dera, né? É, quem Quem dera, dera. quem dera. Juro. Assim, nossa, tá bom. Nossa, Júlia, aprendi muito com você aqui hoje, inclusive. Me abriu a mente para coisas, inclusive, que eu já quero sair daqui e dar uma pesquisada para melhorar, até mesmo a Sim. questão do magnésio, vitamina. E deixa qual mensagem você quer deixar para quem está nos assistindo aqui sobre a importância realmente da medicina integrativa, de dar essa atenção maior para essa parte. Deixa uma mensagem aí pra gente. Deixa eu pensar. Pense, pense. Eu vou deixar a mensagem para os médicos. Vai que tem alguém assistindo aí de médico. Provavelmente tem. Os haters, tô brincando. Não, imagina. Tô brincando. Que assim, né? Muitos médicos, assim, que são formados há muito tempo e que tiveram uma formação tradicional, eu acho que não é ser médico ou não, não é isso. É ter a cabeça aberta pra. Então, assim, não é sobre você ser médico ou ser um profissional, um nutricionista, pode ser você ser nutricionista com uma mente mais fechada, ou uma psicóloga, ou qualquer profissão que você esteja fazendo hoje. É, às vezes, aquela ideia que você não quer aceitar, tanto não quer aceitar que as pessoas estão falando, por que tá sendo tanto falado? Será que não é porque realmente é bom? Então, assim, dá uma abertura, um espaço para novas ideias. Porque foi assim que eu abri minha cabeça, assim, eu tenho a cabeça muito aberta para isso, então, assim, abra sua mente, porque pode ser que não faça sentido pra você, tá tudo bem. Só que antes de falar que aquilo ali não funciona, por que que você não testa pelo menos em você? Né, porque eu falo: "Meu, o Isso, médico a gente tem claro. que testar primeiro na gente pra depois fazer no outro". Uhum. Então assim, testa em você, na sua família, e aí você vai ver, se realmente não fizer sentido, não faça isso. Mas tenho certeza que sim, tenho certeza não, mas, me encantou, é uma medicina que me encantou e que traz saúde e qualidade de vida, então não adianta a gente viver sem qualidade de vida, Claro. tomando um monte de remédio, assim, vegetando por 20 anos, assim. Então, dar uma nova chance, se abrir para novos conhecimentos, novas ideias e, consequentemente, vai ter novos resultados. Caramba, isso aí. Uma mensagem em tanto. Mensagem Júlia, grande. deixa seu Instagram, seu endereço. Você tem uma clínica também, não tem? Ó, o meu Instagram é juliayashi, underline, Ayashi, A-Y-A-C-H-E. E o instituto é Instituto Ayashi, também, é A-Y-A-C-H-E. Contato. Eh, putz, não vou saber agora como tá. Mas no Instagram, assim que você entrar no Instagram, o meu, se você entrar no Juliache Underline, já tem o do Instituto na minha bio, então você já cai direto do Instituto. E no Instituto vai ter o contato de lá. E você só clica e já cai direto pro contato do Ah, tá WhatsApp. certinho, ótimo então. Aí a Clara vai ter lá pra te responder qualquer dúvida também. Ai, que E ótimo. no meu Instagram pode me chamar no direct também, porque aí eu respondo por lá. Sim. Qualquer dúvida. Júlia, foi maravilhoso ter você aqui hoje, um bate-papo Adorei. intenso, de muito aprendizado, bem conteudista. Tenho certeza que suas seguidoras, suas pacientes e Sim. também quem assiste aqui pelo podcast vão amar essa entrevista que a gente fez aqui hoje com você. Foi um prazer te Amei. Prazer receber. o Muito meu. Ah, obrigada. Que você volte obrigada. mais vezes. Pode vir todo dia, que eu tenho certeza que você tem muito assunto pra gente poder Temos. debater. Quero aprender bastante, já aprendi muito. Mas é isso, foi um prazer ter você aqui Prazer hoje, o viu, meu. Foi Júlia? muito bom. Obrigada. Doutora Júlia maravilhosa. Vou ter que consultar com você, inclusive. Pessoal, é isso. Muito obrigada. Acompanhe aqui pelo VHT e também pelo Instagram. Até a próxima.